E olá, amigos, nós estamos aqui para mais um Conversando com Rosana de Rosa. Que gostoso hoje! A gente está aqui, eu e Gabriela Mello, nós duas somos apoiadoras do Projeto Acolher Perdas e Luto e vamos fazer, Gabi está fazendo pela primeira vez o Conversando com Rosana de Rosa ao vivo aqui, Gabi. Como é isso? Pois é, primeira vez. Não estou tão acostumada como você, mas vamos ver. Eu também tive a primeira vez, aí você vai acostumando, né? Dia do teste, vamos ver se você se acostuma. Vamos lá. Um tema, gente, muito importante, porque nós estamos fazendo Setembro Amarelo. Setembro Amarelo representa muito para o projeto, porque nós acolhemos muitas pessoas que estão enlutadas em função do seu ente querido ter partido devido ao suicídio. Então, Gabi é a nossa convidada de hoje, porque a Gabi viveu essa experiência com o seu pai. E ela vai contar hoje para a gente aonde o nosso tema é sobreviver e viver, né, Gabi? A gente faz duas coisas, a gente sobrevive e em algum momento a gente aprende a viver. Então, nós vamos começar ela contando um pouco para a gente como foi essa experiência da sobrevivência dela. Então, Rô, primeiro, obrigada pelo convite. Vou contar um pouco da minha história. O meu pai se suicidou faz 4 anos e eu acho que o início foi bem isso que você colocou. Eu sobrevivi, né? Eu pensava que eu não conseguiria assim retomar a minha vida como era antigamente depois disso. Foi uma fase muito difícil, principalmente no início. Eu acho assim, a gente sabe que dor não se compara, mas o suicídio ele traz alguns sentimentos muito fortes, né? Então eu senti culpa, eu senti raiva, eu senti mágoa e o início foi muito difícil. Eu ficava procurando os porquês, né? O que eu poderia ter feito, ou as pessoas ao redor do meu pai, ao meu redor, assim, o que a gente poderia ter feito para evitar. Então, eu acho que os porquês, eles paralisam a gente, né? Então, assim, por isso que eu sinto que no início do meu luto foi sobreviver, foi como que eu iria conseguir passar um dia após o outro. Eu tinha mágoa também, assim, do meu pai, eu não conseguia muito aceitar essa atitude dele, então foi muito desafiador no começo, né? Fiquei pensando também como é importante isso que você está contando, né, Gabi? Porque muitas pessoas que estão nos assistindo, elas também viveram a mesma experiência que você. Também sentiram raiva, também sentiram mágoa, dor, dúvidas, perguntas, né? A gente fica com muitas perguntas. Meu luto foi diferente, mas eu também fiquei com perguntas. Será que eu podia ter feito diferente? Podia ter feito melhor? O que aconteceu, né? Então, eu acho muito legal você contar isso pra gente, porque naturaliza, né? Faz com que o outro se sinta assim, uau, então tem outras pessoas que também sentem isso, então isso é normal. Então a gente precisa dizer para vocês que isso é normal, gente. É normal as dúvidas, as perguntas, esses sentimentos. E a gente está aqui justamente para validá-los, para que você possa dar nome a eles, reconhecer o que está aí dentro de você. Então, até gostaria de sugerir para o pessoal, se vocês sentem alguma dessas coisas que a Gabi mencionou, escreve para a gente, coloca aqui na nossa rede, a gente troca, a gente vai, né, vai falando, inclusive, até para aqueles que, por exemplo, nunca fizeram parte do projeto, a gente precisa dividir com vocês como é fácil vir fazer parte. Vocês entram no www.projetoacolherperdasiluto.com.br e vocês vão colocar lá, quero ser acolhido. E neste acolhimento, nós vamos fazer uma escuta justamente para essas dores que a Gabi está dizendo que ela também sentiu. E aí, Gabi, assim, como é que foi essa fase dessa sobrevivência assim para você? Então, Rô, até falando assim em relação aos sentimentos, eu quero até aproveitar que eu faço parte do projeto, né? E um dos temas do projeto me ajudou muito, que foi o contato com sentimentos.
Então, quando eu passei por isso, eu sempre assim, minha vida sempre foi muito boa, tal. Aí quando veio isso, eu sentia que eu não me permitia sentir isso. E o projeto me ajudou também nesse sentido de entrar em contato e validar esses sentimentos. Então, que eu tinha assim direito de sentir culpa, de sentir raiva, que tudo isso fazia parte do meu processo de luto. Assim, isso ficou muito claro depois para mim. Mas no começo foi isso, era um dia após o outro. Eu senti também que eu fui meio que entrando num papel de vítima, que eu achava assim que as pessoas tinham que ter dó de mim, pena de mim, como se a minha dor fosse a maior dor do mundo, né? Então, assim, eu fui entrando assim num estágio de vítima e foi meio quando eu tive um sinal. Eu falei, eu não posso ficar assim, porque é, todos têm as suas dores, né? Eu não sou a única. E eu não queria, assim, ser uma pessoa amarga e tal. Eu tinha, né, tantas pessoas à minha volta, sempre fui muito alegre, gostei de fazer as coisas. Então, foi quando eu tive, assim, um clique que eu precisava sair desse estágio de só sobreviver. Eu precisava retomar a minha vida, né? Mas você acha que esse clique, ele pode vir para todos, né, Gabi? Só que às vezes às vezes tem alguns cliques. A gente lê, vou dizer o que eu acho que é clique, né? Eu posso ler uma reportagem, uma página de um livro e dar um clique. Eu posso assistir uma palestra e dar um clique. Eu posso ver um vídeo como esse que a gente está fazendo aqui, batendo um papo e dar um clique. Então, às vezes, a gente também percebe que acontecem alguns cliques, mas às vezes a gente está um pouco fora dessa, né? A gente está confuso. Então, que é normal. Às vezes, as pessoas também falam para a gente, reage, faz tal coisa. São coisas bacanas que as pessoas trazem para a gente, mas parece que o amadurecimento, né? Porque o fruto não cai do pé se ele não estiver maduro, né? Aquele amadurecimento da queda do fruto parece que ainda não está pronto. Então, o clique, a gente também precisa entender, ele combina com a gente estar pronto. Você se sentiu pronta, Gabi? Depois de um tempo, foi através de, assim, eu me interessei muito. No começo era muito difícil para mim falar do suicídio. Eu escondi até algumas vezes quando as pessoas me perguntavam o que tinha acontecido. E eu sentia que as pessoas não vinham falar comigo porque também elas não sabiam o que falar. Então, assim, aí eu fui atrás de informação porque o meu pai, o processo dele foi um processo depressivo, tal. Então, eu coloquei que eu gostaria de entender mais sobre o processo da depressão e do suicídio. Era parte da minha história. Então, assim, eu vou ter que conviver com isso para o resto da vida, né? Então, eu comecei a querer entender, até para poder ajudar as pessoas que estavam à minha volta e, sei lá, de repente ajudar outras pessoas, como a gente está fazendo aqui hoje, né? Então, esse interesse por entender, eu comecei a ver muitas palestras, eu comecei a ler bastante. Eu acho que isso foi me ajudando muito no meu processo. Quando eu encarei mesmo a história, eu acho que quando eu tive esse despertar, assim, né, Então, quer dizer, é bom a gente poder dizer para as pessoas que estão nos assistindo assim, tenha seu tempo, né? Como a Gabi está contando que ela teve um tempo de sobrevivência, eu também tive o meu. Então, tenha o seu, mas sempre pensando que existe uma outra possibilidade, que ela vai bater na sua porta, que você vai bater na porta dela, né? Porque às vezes a possibilidade chega a você. E às vezes, como a Gabi disse, eu fiquei interessada em conhecer mais sobre o assunto para entender o processo. Às vezes é você que vai até ela. Mas a gente sempre lembrando que existem possibilidades que vão tocar nossa alma em algum momento. Então, se isso estiver acontecendo com você agora e você tiver possibilidades, busque enxergá-las, busque tocar nessas possibilidades, né? Continue o vídeo mais um pouquinho, ou então leia a página seguinte, né? Se dê aquele próximo step para você, de repente, poder fazer com que isso te traga leveza para que você lide com o seu momento, né?
E mais uma coisa, Rô, a terapia também foi muito importante no meu processo, porque no começo eu não quis fazer, porque justamente por isso que eu falei, eu não queria falar sobre o assunto. Mas quando eu comecei a fazer terapia, eu fui percebendo que assim as perguntas que eu estava fazendo não eram as certas, por isso que eu não estava encontrando as respostas que eu precisava. E eu acho que através da terapia foi quando eu comecei a conseguir, né, trabalhar esses sentimentos em mim. E uma coisa que ficou assim muito forte para mim foi a questão da impotência, né? Assim, de ter humildade de reconhecer que a gente é impotente, que a gente não tem controle sobre tudo e que faz parte da vida, assim, é o processo da vida, não é só comigo, como eu falei, todo mundo tem as suas dores, e daí para frente seria como eu lidaria com isso que aconteceu comigo, né? O que eu faria dessa dor. Eu gostei muito de duas coisas que você disse, né? Uma foi que na terapia você descobriu que as perguntas não eram as certas. Eu acho que isso aí é um aha moment, né? Aqueles momentos que você fala, nossa, porque isso dá chance para o pessoal que está nos assistindo perguntar para a sua alma. Será que as perguntas que você está fazendo são as adequadas para que ajude você a lidar com esse momento, com essa dor? Né? E se não forem, você abrir uma porta para, de repente, começar a fazer as perguntas certas. Se você precisa de ajuda, sim, você pode fazer parte do projeto, você pode buscar uma ajuda externa, como o Gabi mencionou, a terapia, existem outras possibilidades, que aí vai depender do que você fica confortável, mas você levantar essa possibilidade de haverem outras perguntas que talvez não sejam aquelas que você está fazendo, né? Esse ponto eu acho assim muito importante a gente perceber. E a segunda parte que você disse, que eu acho de um extremo valor, que ela para mim foi um divisor de águas também, foi quando eu entendi que eu não tinha também controle sobre tudo. E eu não tinha que ter. Que a gente pensa que tem, né? A gente pensa que a gente tem que fazer, que a gente tem que saber. Aí, quando eu entendi isso, eu me senti leve. Porque eu sentia, não, peraí, tem uma parte que eu dou conta. Mas tem uma parte que eu vou usar uma palavra que eu acho que ela é muito adequada. Tem uma parte que você tem que respeitar a decisão do outro. Uhum. Por mais que não é o que você quer. Por mais que você gostaria que aquela história tivesse uma outra continuidade, mas a gente tem que respeitar o momento. Quer o outro esteja adoecido, quer o outro esteja tomando uma decisão porque isso é mais conveniente, não importa. Esse respeito, ele não tem ligação apenas com o luto. Esse respeito tem ligação a qualquer coisa que o outro decida. Então, para mim, uma parte de abandonar o controle, de abandonar assim essa ilusão de que você controla, é ganhar a percepção do direito que o outro tem de tomar decisões, porque ele tem esse direito como ser humano. E isso eu acho também é libertador. A gente sair desse lugar, né, determinista do que o outro tem que fazer. Exatamente. E eu penso também, assim, eu tive tantos momentos bons com meu pai, né? Assim, foi tão intenso, né? Eu tenho tanta gratidão pelo meu pai, eu não podia ficar presa só nessa dor, nesse ato, né? Então eu senti assim também ia ser muito injusto com meu pai, que a história dele eu ficasse presa, né, em como assim terminou nesse ato do suicídio. Então, isso também no começo eu ficava muito sempre tentando lembrar, sempre lembrando do dia, da dor e tal, e depois com o tempo isso foi saindo de mim. Eu fui começando a lembrar mais das tantas coisas boas que a gente viveu junto, e agradecendo também pela oportunidade, né, de ter sido filha dele, assim, de uma pessoa tão generosa. Onde eu ia, onde eu vou até hoje, as pessoas falam dele com muito carinho, tal.
Então, eu percebi também que não seria justo com ele isso, que eu precisava lembrar dele feliz, bem, e não dos últimos 2 anos em depressão. E isso também foi uma coisa que, com o tempo, até hoje eu trabalho muito para, às vezes, vem assim um pensamento ruim e eu tento substituir por algum momento bom que a gente teve junto. A gente poderia dizer, Gabi, que essa fase que você está mencionando é quando você começou a viver. É. Você deixou de ser sobrevivente de uma história, deixou de ser de ter aquela tendência de ser vítima, e aí você começou a dar um lugar para você e para ele nessa nova existência, né? Porque você só podia estar aqui para viver esse luto porque ele te deu a vida. Então, a gratidão é completa, né? E eu também acho que tem uma outra coisa. A gente sabe, né, Gabi, que a depressão, hoje em dia, toca muitos corações. Muitas pessoas estão vivendo os sintomas da depressão, né? Sintomas, algumas pessoas fazem tratamento, outras pessoas não fazem tratamento, né? Lidam, às vezes se autotratam, às vezes, né, bebem, às vezes com medicação envolvida, fazem, né, formatos. Às vezes tem gente que toma medicação e não vai à terapia. Então, assim, a gente sabe que a depressão é uma coisa que está em muitos lares. Então, acho que a gente também validar que num processo de adoecimento, a pessoa, num ápice de dor, possa tomar uma decisão, é uma coisa importante. Porque a gente sabe como a gente faz coisas quando a gente não está bem. Vou dar um exemplo assim, bem nada a ver, gente, não tem nenhum termo de comparação, mas vou dar um exemplo. Se você tiver com uma dor de estômago muito grande, você consegue fazer essa live aqui, que a gente está fazendo agora, esse trabalho aqui? Não, né? Não consegue, né? Então, por quê? O que você vai ter vontade? De ficar na cama, de dizer que tá doendo, aí você vai pedir para alguém trazer um chá, ou você vai tomar um remédio. Aquele dia fica meio comprometido. Então, diante de uma dor, a gente compromete a nossa atuação dentro dela. Então, eu tenho muito respeito, em função do meu trabalho, claro, às dores. Eu tenho muito respeito às dores, às doenças, os transtornos, os problemas que a gente tem como ser humano. Porque como a gente nunca viveu, muitas vezes, a gente não sabe o que a pessoa sente. Então, eu acho muito importante a gente validar as dores das pessoas. Isso não tem nenhuma conexão necessariamente com o processo do suicídio, mas a gente validar essa pessoa que está mais velha e de repente na sua casa já não dá mais conta de certas coisas, a gente validar uma outra pessoa que sente que precisa de medicação e você acha que é bobagem porque você não sente o que a pessoa sente. Então, assim, a gente validar as dores como um processo da alma e, mediante isso, a gente não sabe o que as outras pessoas sentem. Então, eu sempre me coloco nesse lugar. Como eu tive nesse lugar também de sentir essas dores em função do meu luto, eu busco me colocar no lugar do que a outra pessoa está sentindo em relação à dor dela. Que pode ser o luto, mas pode ser outra coisa também. Sempre pensando isso. Eu nunca posso me colocar como medida. Eu tenho que pensar que aquela pessoa é outro universo, e dentro do universo dela, ela deu conta do que foi possível, né? Então, acho muito importante a gente trazer isso para as pessoas. Você não acha, Gabi? Para que a gente veja diferente as dores. E eu acho que no caso específico do suicídio, né, Rô, a questão do julgamento, porque tem uma tendência muito grande, né? Não só da família, mas de todo mundo. As pessoas julgam muito, elas querem saber o motivo, por quê, porque isso, porque aquilo, e esse não é o acolhimento, né? No caso que eu acho que nem a pessoa que partiu e nem os que ficaram precisam naquele momento. Até porque eu sempre penso assim que nós não vamos ter a resposta, né? A resposta foi junto com ele, então não é o caminho ficar procurando a resposta, é bem aquele o que a gente vai fazer com esse episódio a partir de agora, porque aconteceu, então aceitamos, aconteceu, não tem como voltar atrás, mas o que eu posso fazer com isso, né? E aí eu acho que vem onde começa o viver. Eu acho que as pessoas perguntam porque existe uma certa curiosidade.
Então, é frívolo às vezes. Eu vejo assim. Eu também passei por algo assim parecido. Meu segundo filho, ele veio a falecer afogado. Então, vem muitas perguntas, né? As pessoas, você estava lá, você não estava onde você estava? Vem as perguntas. As perguntas para a pessoa que precisa de acolhimento, elas são acusatórias, elas são como se você não fosse atencioso, que você não tivesse tido cuidado, se você não percebeu. Elas soam de uma forma, mas no fundo, talvez elas nem sejam acusatórias, mas elas são curiosas. As pessoas têm curiosidade de saber. Então, eu diria, se você está aqui nos ouvindo e está passando algo que a Gabi está passando, entenda, você tem o direito de não responder para as pessoas. Você tem o direito de dizer, olha, prefiro não falar sobre isso. Você não tem que ficar contando detalhes. Isso eu descobri no meio da minha trajetória também. Tem horas que você tem vontade de falar, tem horas que você não tem vontade de falar. É do teu direito. Se você está aqui e está vivenciando com alguém que está passando por isso, um familiar, então lembre-se, a curiosidade precisa ser contida, porque ela é muito dolorosa para as pessoas que precisam do acolhimento. E não necessariamente você está sendo acolhedor quando você faz isso. Então, né, vamos tirar essa curiosidade da frente, vamos tratar o outro com a humanidade que a gente acha que nós gostaríamos também de ser tratados, né? Eu acho que isso é importante, como a gente gostaria de ser tratado. Eu acho isso que você está dizendo muito educativo, sabe, Gabi? Porque isso, muitas vezes, as pessoas esbarram. E aí eu sinto assim, se a conversa começa por esse ângulo, fatalmente, tudo que você disser depois, que possa ser maravilhoso, já não vai ser mais escutado. Que a pessoa já trava se você começa a conversa por esse ângulo. Então, eu acho que é falar normalmente. A palavra suicídio, sim, é uma forma de sair dessa vida. Suicídio, é verdade. Nós temos inúmeras formas de morrer. Essa é uma delas. Né? Então, vamos validar essa palavra para que a gente quebre esse preconceito e as pessoas que estão vivenciando ou pensando em fazer algo, elas sintam a gente naturalizando isso, não como incentivo, absolutamente não, mas como uma porta aberta para que esse diálogo possa acontecer. Sim. Entre essas pessoas, né? É importante. E no sentido de acolher também, né? Como você está falando, quem passou por isso, né? Dentro da família, de saber acolher, saber o que falar, é muito importante, porque tem um estigma muito grande, né? Então as pessoas não falam, mas ao não falar, talvez elas não ajudam tanto quanto elas poderiam. Então, eu acho muito importante a gente estar fazendo isso nesse mês, falando sobre isso, porque eu tenho certeza que pode ajudar muita gente, né? Nesse caminho eu vou chamar agora de viver, né? Que agora sobrevive mais, eu também estou me incluindo nele. Como você foi dando os seus passos? Eu entendi a terapia, assim, os tratamentos que você usou, mas como que você foi dando os seus passos para depois poder lidar, né? Além da gratidão que você mencionou e dos recursos que você utilizou. Como é que você fez sua vida ficar leve, como a gente está sentindo aí, que hoje ela é? Rô, primeiro, assim, uma coisa que ficou muito clara para mim é que eu acho que quando a morte bateu na minha porta, eu comecei a dar muito mais valor à vida. Porque a gente sabe, né, da finitude da vida. Eu também venho de família espírita, então, assim, sempre estudei muito, tal. Mas o dia que bateu na minha porta foi bem diferente, assim, eu tive minhas dúvidas, assim, até duvidei um pouco da minha fé e tal. Mas depois que passou esse processo, eu comecei a sentir muito mais vontade de viver. Eu até lembro, assim, que no primeiro ano, quando eu já estava, né, saindo desse estado de sobrevivente, assim, mas quando estava perto de completar o primeiro ano, eu falei para minha irmã, falei assim, sabe aquele roteiro de viagem da Itália que meu pai tinha montado? Nós vamos fazer. A gente ia fazer com ele e agora nós vamos fazer nós. Porque a vida não acabou, a vida continua, tal. Então a gente foi com algumas amigas, e aí eu lembro que no aniversário dele, minhas irmãs vieram, a gente foi no restaurante que ele gostava, comemos uma comida que ele gostava, tomamos um vinho.
Então, assim, a gente quis continuar celebrando a vida dele de alguma forma, entendeu? Então, assim, isso ficou muito claro para mim. Eu senti muita mais vontade de viver. Então, até né, essa questão de acordo cedo, eu gosto de ver o sol nascer, eu gosto de aproveitar o dia, isso ficou muito claro para mim, que a gente tem que viver mesmo, assim, né, não só no sentido da palavra, né, aproveitar mesmo todos os momentos da vida. Eu achei primordial isso que você disse sobre agora conhecendo a morte de perto, né? Que a gente conhece ela no livro, nos filmes, né? Mas quando ela bate na minha porta, eu dou uma balançada, tá tudo bem. Mas agora eu começo a olhar para a vida, porque eu conheci a morte. Então, isso para mim, eu acho que é aí também vem a vida, a gente passar a viver e não mais sobreviver. Quando a gente percebe, né, a gente viver como se amanhã fosse o último dia e a gente pudesse hoje fazer as escolhas que a nossa alma realmente valoriza. Então, quando a gente dá valor para esse viver, você não cumpre mais rotina. Você faz aquilo que você sabe, você determinou, que você sabe que é importante para a sua alma, para o seu crescimento pessoal, para o seu desenvolvimento, para você desenvolver o amor por você e pelo próximo. Então, eu acho que a morte, quando a gente fala lá do Aprendendo com a Dor, né, que é o nosso terceiro tema dentro do nosso programa, do ato de amor, dos nossos grupos de acolhimento que a gente faz no projeto, a gente fala disso, né? Esse Aprendendo com a Dor é justamente a hora que eu olho para a dor, que naquele momento representa a morte, né? Que é o desligamento do corpo físico, daquela pessoa que eu amo, do meu ente querido, eu começo a entender o valor para quem fica, né? Eu vou continuar uma missão, a Gabi também, nós temos aqui um tempo ainda, independente dos nossos entes terem partido. E esse tempo, nós é que temos que dar conta deles, a gente não vai poder botar na conta de ninguém. Ah, bom, mas como meu pai foi embora, como meu filho foi embora, então minha vida não teve mais sentido. Não, nós temos que dar conta da continuação da nossa missão, nosso trabalho aqui, nosso trabalho individual e nosso trabalho coletivo, né? Agora, Gabi, para a gente fechar essa troca tão importante, o que o projeto trouxe para você dentro desse viver? Onde é que você sentiu que esse viver podia existir no projeto também? O projeto, eu acho que foi depois dessa fase da aceitação, foi o propósito que eu encontrei, assim, eu acho que foi uma forma que eu mantenho meu pai vivo, porque eu sinto que o projeto é algo que nasceu através dessa dor e que de certa forma é o que faz o meu pai assim estar cada vez mais vivo dentro de mim. Então, o projeto, ele representa muito para mim, porque foi assim o contato mais próximo que eu tive com pessoas que já passaram pelo mesmo luto que eu. E eu entrei, né, já falei isso várias vezes, achando que eu ia ajudar, acolher, sou voluntária, mas assim, desde o primeiro dia que eu entrei, eu senti que eu estava sendo acolhida. Então, assim, foi uma forma que eu encontrei de falar, né, dessa minha história, da minha dor, sem julgamento, com várias pessoas que passaram por histórias parecidas, passaram pelo luto de alguma forma. E eu sinto muito isso, eu sinto assim que, de certa forma, é uma forma também de honrar o meu pai, que através dessa dor eu cheguei no projeto e eu mantenho ele vivo através desse trabalho no projeto. Então, assim, foi super importante os 12 temas em si, quando eu fui entendendo também através dos temas que a gente trabalha no projeto, eu trouxe isso para o meu processo de luto. Isso me ajudou muito também a reconhecer todas as fases que eu passei, a aceitar, validar, me acolher, porque eu senti que no começo eu não me acolhi, né? Eu não me permitia sentir aquilo, eu sempre fui muito, né, perfeccionista, tal. E isso me ajudou também a lidar com frustrações, até para minha vida hoje.
hoje eu lido muito melhor com as coisas quando não acontece do jeito que eu quero. Então, assim, o projeto é primordial para mim. Eu acho que fica para nós, né, na nossa alma, essa importância, eu vou chamar até essa urgência, porque a gente agora sabe o que um coração sente diante de uma experiência como a nossa, como a sua, como a minha, como de todas outras pessoas que estão aqui no projeto ou possam estar nos assistindo. Então, eu acho que pensar em aliviar o coração delas e aliviar o nosso, a gente vai entendendo que esse processo de Deus ter colocado todos nós juntos aqui no planeta, a forma de nós nos ajudarmos é quando a gente troca aquilo que a gente aprendeu. Então, na hora que a gente chega aqui e fala da minha experiência, você da sua, a gente está trocando com aquela pessoa que está vivendo aquela experiência agora. Né? Agora, ontem, semana passada, não importa, há 10 anos atrás, que para muita gente às vezes parece que é agora. E então é como se fosse uma rede de amor, né? Onde a gente vai transbordando todo esse amor que a gente tem pelos nossos entes queridos, mantendo eles vivos dentro de nós, como a Gabi falou, e ao mesmo tempo colaborando, porque tem várias coisas na nossa trajetória que demorou um certo momento por ignorância, a gente ignorava, não sabia, não desconhecia, nunca tinha lido, não tinha experiência. Então hoje eu sinto muita alegria quando a pessoa conta o que ela está vivendo, ela aplica uma parte desses temas e ela sente o quanto aquilo muda na vida dela. Porque eu penso, puxa, eu demorei tanto tempo para chegar aí, e eu estou vendo essa pessoa chegar em 3 semanas, é fantástico, né? Isso não é uma promessa de nada, mas isso é uma certeza que nós não estamos sozinhos. Então, juntos, realmente, nós somos uma força. E que essa força possa chegar às pessoas que hoje estão aí com seus corações precisando desse abraço, desse ombro, dessa escuta, desse acolhimento. Então, Gabi, eu quero te agradecer, foi maravilhoso, foi o primeiro conversando que a gente fez junto, a gente vai ter que ter outros conversando, coisas. E agora que eu já entendi, já descobri, e você já tem certeza que funciona bem, agora você esquece, né? Os convites eles não vão parar. Eu que te agradeço, Rô, agradeço pela oportunidade de poder falar um pouco aqui da minha história, agradeço pelo projeto que transformou minha vida, tem transformado todos os dias. Sim. E estamos aí, estamos juntas. Muito obrigada. Valeu, gente, obrigada a todos vocês. Grande abraço. Um beijo.